Tivemos uns dias bastante quentes e discutiremos até um pouquinho, né, sobre isso nessa nossa aula de hoje, aula sobre liderança servidora. É uma aula, gente, que muitas pessoas, assim, contando o nosso histórico, né, de escola de negócios, muitas pessoas não dão a devida importância para essa aula. Mas essa aula de liderança servidora, se você meditar e fazer testes consigo mesmo e buscar a revelação do Senhor e aplicar tudo isso, é transformador, irmãos. Então, não encare essa aula de hoje como uma aula normal, porque a gente, geralmente em igreja, a gente fala bastante sobre serviço e as pessoas, muitas vezes, elas encaram essa aula como uma aula normal, né? Mas, puxa, procurem se aprofundar, procurem prestar bastante atenção no que a gente vai discutir aqui hoje, porque é algo incrível, é algo transformador. Vamos orar, começar a orar agora para a gente, né, iniciar a nossa aula. Você possa estar junto conosco em oração. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa noite, Senhor, por esse início de semana, Senhor Deus. Ó Deus, pedimos ao Senhor Deus que Deus possa estar, Senhor, nos direcionando aqui, Pai, direcionando o servo, Senhor, conduzirá a nossa reunião, Senhor Jesus, e a todos, ó Senhor Jesus, cada um em sua casa, Senhor, em sua residência, Senhor Deus, que portas, ó Senhor Jesus, dos nossos olhos, ó Senhor, do nosso coração sejam abertas, ó Senhor Deus, para que Tu irá ensinar para nós, ó Senhor. Em nome de Jesus, declaramos, ó Senhor, solos, ó Pai, terras férteis, ó Senhor Jesus, na vida de cada um aqui, Senhor, e que todas as sementes que forem lançadas aqui, Pai, possa dar muitos frutos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos, ó Senhor, que Tu estejas na casa de cada um, dando foco, Senhor Jesus, dando concentração, Senhor, para que todos possam aprender, Senhor, o que Tu quiseres, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, usa-nos todos aqui, Pai. Amém. Amém, Jesus. Obrigado. Muito bem, irmão. Vamos também tirar um minutinho para orar. Nós temos a Eliane, eu não sei se já está aí conosco, se ela vai conseguir estar, mas eu queria que nós tirássemos um tempinho para orar pelas pessoas que nós conhecemos, especificamente, e por outros também, que estão enfermos, né? E declarar a saúde sobre a vida deles. Então, agora, Senhor Deus, nós declaramos, Pai, colocamos o Márcio, Eliane, outras pessoas parentes nossos, Senhor, que algum irmão agora coloque na sua mente agora que você conhece, que está enfermo, seja do coronavírus ou outra enfermidade, nós colocamos agora esses irmãos diante de Ti, Senhor Deus, e no nome de Jesus nós declaramos, Senhor, a morte de toda bactéria, todo vírus, toda enfermidade, declaramos, Senhor, saúde, declaramos um funcionamento pleno das funções do corpo de cada um, Senhor. Amém. No Teu nome, Jesus, que nós declaramos isso, Pai. Pedimos a Deus, Pai, a Tua misericórdia sobre cada um agora. Amém, Jesus. Amém. Então, meus irmãos, rapidamente, né, fazendo uma revisão, ela foi a aula da minha conversão, né, eu me converti antes de ter uma igreja, antes de ter um pastor, lendo a Bíblia sozinho, eu tive uma experiência tremenda com o Espírito Santo, e eu vou compartilhar essa experiência, porque essa aula, eu queria, depois dessa experiência, eu dei consultoria para mais de 25 empresas, e eu pude, nessa experiência da minha conversão, Deus me deu discernimento sobre, eu não sabia, né, mas do que eu ia encontrar pela frente, a causa dos problemas que eu ia encontrar, né, os problemas se resumem em ego. E então, assim, essa aula de hoje é uma aula que praticamente tem a ver com a minha conversão e sobre o que eu gostaria de escrever, e fiquei 5, 6 anos patinando, tentando escrever um curso sobre liderança à maneira de Jesus. Esse seria um curso que eu estaria preparando,
base nas minhas experiências e revelações que Deus tinha me dado, até que esse material chega na minha mão. E como eu falei na minha aula introdutória, né, eu tive muita dificuldade no início, porque a linguagem, né, que o Denis usou, tipo uma franquia, isso para mim era muito difícil para mim aceitar essas colocações sobre o reino de Deus, sobre nós. Então, assim, cristãos, né? E, enfim, eu creio que, como o Daniel falou, se nós hoje tivermos eles, que eu peço agora ao Espírito Santo que o Senhor nos dê habilidade, a mim e ao Daniel, para comunicar, dar ênfase ao que precisa ser dado ênfase, para que todos possam perceber aonde está a chave da vida. Hoje, a aula de hoje eu chamaria de a chave da vida, que abre a porta da vida. E então, assim, resumindo, na aula 1 nós falamos sobre Deus, né, o criador da propriedade particular. Falamos isso porque muitas pessoas, muitas igrejas acham que a terra é do diabo, mas a terra não é do diabo, a terra e tudo que nela há pertence a Deus, né? Na aula 2 nós falamos sobre a importância das pessoas terem a oportunidade de administrar pessoas e coisas, porque é só através da administração de pessoas e coisas que nós adquirimos maturidade, né? Maturidade tem a ver com isso. A aula 3 nós falamos sobre a riqueza vem através da unidade familiar, falamos um pouco sobre fortuna, sobre riqueza, né? Fortuna é o que nós somos, riqueza é aquilo que nós temos, né? Fortuna tem a ver com o nosso caráter, riquezas tem aquilo com as nossas posses, fortuna vai para a eternidade, riquezas ficam aqui na Terra, é para uso só na Terra, né? E na aula 4 nós falamos sobre o trabalho, né? Que o trabalho não faz parte da maldição e o trabalho antecede a maldição, né? Deus plantou o jardim do Éden, ele colocou Adão e Eva para lavrar, para cuidar, né? E a aula de hoje é como nós realmente, é o início de uma vida frutífera, seja nos relacionamentos, seja no desenvolvimento do caráter, seja no desenvolvimento de pessoas, seja no desenvolvimento também de riqueza, né? É a chave para tudo isso. Por isso que eu acho muito impactante, muito importante, né? E, então, serviço é a fundação de todo crescimento duradouro, né? Só um minutinho aqui, irmãos. Em Lucas, né, 22, 25 a 27, o líder servo, ele trabalha dando exemplo, né? Ele é produtivo. E nós... Só um minutinho aqui. Opa. Então, e nós temos ao passo que o líder, né, burguês é aquele, eu de certa forma, sou de família europeia, famílias de origem portuguesa, eu convivi bastante com espanhóis, né, alguns com uma cultura feudal, né, de administração. E, assim, essa cultura feudal burguesa, ela é algo assim, que trabalhar com as mãos é como se fosse algo não nobre, né? O burguês, ele entende que a sua função é da ordem, né? É fazer as pessoas trabalharem e produzirem, mas ele mesmo ele não coloca a mão no trabalho, né? Então, trabalha como se fosse para os pobres, né? E isso gera uma atmosfera de desmotivação, de improdutividade. Ao passo que o líder serve é aquele que trabalha junto, né? Ele demonstra, ele é um exemplo, então ele cria uma atmosfera de motivação, ele cria uma atmosfera produtiva de multiplicação. E é isso, basicamente, que nós vamos estar tratando aqui hoje. Vocês estão conseguindo ver os slides? O que está acontecendo com os slides?
Você está conseguindo ver, pai? Estamos vendo exatamente como está aqui. Só colocar... Desculpa aí, pessoal, hoje está meio enrolado aqui. Então, seguindo, né, o produto da empresa familiar é serviço. E a base de tudo que nós vamos estar falando aqui é exatamente o que Jesus ensinou, né? Jesus disse: os reis dos povos dominam sobre eles, né? E os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Então aqui basicamente, né, Jesus ele fala dos dois modelos de governo, né? O modelo de governo, como eu falei, do feudal, é aquele do burguês, que é aquele que quem está no topo, ele está ali para mandar alguém trabalhar, mas não ele trabalhar, né? E o modelo do líder serve, é aquele que coloca a mão na massa, é aquele que trabalha também com as mãos, dando exemplo, né? E ele vê os seus subordinados não como alguém que como uma pessoa de nível inferior, né? Eles são parceiros, né? Então, assim, aqui já esse é o versículo base para tudo que nós estamos falando aqui, os dois modelos de governo. O líder servo, né? Ou seja, quanto maior é o seu cargo, a sua posição, mais você no reino de Deus é esperado que mais você trabalhe, mais você produza, né? E ao passo que no mundo é aquele que mais espera que as pessoas trabalhem, é aquele que faz as pessoas trabalharem, mas ele mesmo ele só administra com a sua autoridade. Então, os líderes servos produzem um espírito de propriedade dos outros, né? Os líderes cristãos estão comprometidos em fazerem outros afortunados, né? E não ricos. Você tem alguma coisa, Daniel? Ok. A meta de Deus é nos tornar membros de sua família e sócios do seu negócio como uma mente de proprietários, e não meros empregados pela eternidade. Ou seja, é algo que Deus está começando a criar dentro de nós agora e que vai chegar até a eternidade. Na eternidade, Deus não vai olhar para nós como empregados, Ele vai olhar para nós como filhos cooperadores na gestão de todo o universo e todo o cosmos. É isso que nós temos aprendido e Ele quer que a gente pratique esse tipo de relacionamento entre líder e subordinado aqui na Terra, que é o mesmo que nós teremos com Jesus e com Deus Pai, né? Então, o empregado se preocupa com o salário, né? O associado se preocupa com o negócio, com o empreendimento, né? Como nós, filhos de Deus, nós não, por exemplo, se for uma pessoa que dedica todo o seu tempo, né, ao ministério 100%, ele não dá para receber o seu salário no final do mês. O que motiva ele, né, um pastor, um líder que dedica 100% do seu tempo, um evangelista, é a satisfação de estar trabalhando com Deus num projeto de Deus, né? E não para receber um salário no final do mês. E é isso que nós também, Deus espera que a gente implante dentro de uma organização, ou seja, que tenhamos pessoas ali que são associados de um projeto e não meros executantes de tarefas que esperam o final do mês para receber um salário, né? E João 15, 16, ele diz, né, olha, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus, né, e co-herdeiros com Cristo, conforme Romanos 8, 17. E em João, né, Jesus dizendo, João 15, né, quando fala da videira verdadeira, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer e vos designei para que vás e deis frutos. É importante, gente. É importante você tentar se
reconhecer nessa circunstância, gente. Assim, o Sérgio falou aí nesses slides iniciais que a pessoa que tem negócio, por exemplo, né, com base no mundo, ela está satisfeita em contratar funcionários, contratar empregados para quê? Qual o objetivo dela? Lucro, para ser rico, né, para ter bastante lucro e ser rico. Mas as pessoas que têm negócio baseado, né, na maneira de Deus, são pessoas que, inicialmente, elas querem, sim, desenvolver outros proprietários, né, fazer com que essas pessoas se tornem sócios e prosperem juntos. É uma relação, como o Sérgio falou, de intensa cooperação entre o chefe, o empregado, entre o pai e o filho. E assim, a gente olha, poxa, para dentro da igreja e a gente vê uma relação muito próxima do que acontece muito dentro do mundo. É ou não é verdade? Eu acabei de falar aqui que as pessoas no mundo, os empresários, os chefes, os donos de empresa, eles querem o quê? Eles querem contratar pessoas para serem ricos. E eu vejo muita similaridade disso dentro da igreja, de algumas igrejas, né? Infelizmente. Não é verdade? A gente não vê diversos pastores se gloriando porque tem, poxa, não sei quantas filiais, porque não tem não sei quantos mil membros. Isso não é verdade? Você vê que as coisas do mundo, elas entram também dentro da igreja, né? E a cultura secular, ela entra direto dentro da igreja. Então, o objetivo não é desenvolver pessoas, não é fazer discípulos, como diz a palavra de Deus, e de fazer discípulos, não. O objetivo, inclusive dentro da igreja, inclusive dentro de algumas igrejas, é sim a vaidade, se vangloriar, o ego, né? E aí eu te pergunto também, e na sua casa, como é que tem funcionado isso? Como é que está funcionando, né, nesse inicinho de tema que a gente está trazendo aqui, como é que está funcionando isso dentro da sua casa? Você, às vezes, homem ou mulher, né, marido ou mulher, pai e filho, como é que vocês têm tratado as suas mulheres? Como é que vocês têm tratado os filhos de vocês? Basicamente como associados de vocês, entendendo o papel do trabalho de vocês, entendendo o papel ministerial de vocês e trazendo eles junto para esse ambiente, ou você tem tratado, sei lá, a sua mulher, o seu filho simplesmente como pessoas que não estão a par, né, que estão a par desse projeto, desse sonho, desse teu ministério, desse teu trabalho. A gente tem que entender, né, a família como um todo. Enfim, algumas poucas reflexões que é importante a gente trazer à baila aqui, Sérgio. Amém. Então, assim, meus irmãos, como o Daniel estava colocando, o modelo do reino de Deus é que Deus ele quer administrar na eternidade conosco como herdeiros e não como alguém que está lá para executar uma tarefa sem nenhuma conexão de propriedade com aquilo, né? Deus criou todo o universo para nós, né? E governarmos com ele. Não é algo dele que ele nos usa conforme a sua conveniência. Então, nós temos que começar a entender esse princípio para a eternidade no governo que nós teremos com Cristo por toda a eternidade. Agora, a pergunta é aplicável esse modelo nos negócios aqui na Terra, com o egoísmo do homem, com a natureza má do homem? Essa é o que muitas das pessoas podem estar nesse momento aí pensando, né? Mas isso tudo bem na eternidade, mas aqui com as pessoas egoístas, o seu coração mau, isso é possível? Eu digo para vocês que nesses 26 anos 26 empresas que eu prestei consultoria, era latente, óbvio, o quanto a não prática desse princípio era danoso, era prejudicial, né? Essa falta de confiança em que você pode, sim, considerar os empregados ali como os seus parceiros, os seus cooperadores, né? O empresário ele não consegue acreditar nisso na prática, né? Ele pode até falar uma teoria, ele vai para algum curso, seminário, mas na hora dele tratar isso na prática com seus colaboradores, é algo meio engessado, é algo que não funciona, porque ele não confia, ele tem medo de
abrir as particularidades dos números da empresa, com medo do julgamento errado. Então, ou seja, um grande desafio é trazer, sim, essa cultura de Jesus, porque toda a cultura do reino de Deus é excelente, ela é a mais sábia, né? O que nós precisamos é trazer isso aqui para a Terra, né? Quando nós falamos trazer o céu para a Terra, é trazer essa cultura de governo para a Terra, é considerar as pessoas, né, não como uma ferramenta que você usa de acordo com a conveniência e depois não usa mais. Não, nós fazemos todo parte de um corpo, de uma organização, todos são uma parte disso, né? E um exemplo de um homem de muito sucesso, né? Você quer falar alguma coisa? Não, tem algo que se aplica aqui. Eu vou tentar compartilhar a tela e aí vou te tirar daí, Sérgio. Esse é o problema. Só que o problema é que eu ainda não estou. Eu vou falando e você. Vai falando. Então, meus irmãos, um exemplo prático disso, né, é o Walmart, em que o Sam Walton, em 30 anos, de uma lojinha pequenininha, né, vocês imaginem essas lojas de comércio pequena, em 1991 ele atingiu em 30 anos, de uma lojinha, ele atingiu 2.000 lojas em 1991, com um valor de 44 bilhões de dólares, né? Agora, algumas características de como esse Sam Walton, né, ele não fez esse curso, né, mas era algo, possivelmente uma revelação que Deus deu a ele, né, e ele, primeiro, ele não chamava os empregados de empregado, ele chamava de associados. Ele dava o exemplo de um líder servo e não de um lorde, né, mesmo tendo esse patrimônio todo. Ao chegar no mercado, né, você já deve ter chegado no Carrefour ou alguns mercados, em que de manhã as pessoas estão, os gerentes, os diretores ali estão dando boas-vindas aos clientes que ele fazia esse era o modelo dele, né? Ele dava as boas-vindas ao cliente, ele também executava tarefas para dar um exemplo de que, apesar dele ser o dono, era importante as menores tarefas, como, por exemplo, recolher carrinho no estacionamento, ou pegar uma vassoura, limpar uma sala que estava com alguma coisa caída, derramou, né? Então, assim, e os empregados, eles viam nisso um exemplo de atitude, né? Ou seja, possivelmente eles não tinham espaço para dizer, não, isso eu não vou fazer porque não é função minha, eu não sou pago para fazer isso, eu sou um gerente, eu sou um engenheiro, eu sou um economista, isso não é para mim. Quer dizer, a atitude do dono da empresa quebrava todas essas argumentações que são diabólicas, não existe isso, né? Eu não vou limpar o banheiro porque isso quer dizer, então você é melhor que as outras pessoas, o outro pode limpar o banheiro, quer dizer, a quantidade de dinheiro que tem impede você fazer uma função mais simples. Isso é uma coisa que no reino de Deus não existe, né? Isso é uma cultura de nobreza diabólica do mundo secular, né? Então, nessa empresa, todos os gerentes, né, começaram por baixo, raras exceções foram contratados de outras empresas, tal, né? Apesar desse crescimento, ele conseguia produzir esses gerentes da própria organização. Eles progrediram demonstrando fidelidade, né? Conforme eles iam demonstrando fidelidade, eles iam sendo promovidos. E os trabalhadores eram fiéis, né? Se tornaram proprietários, eles trabalhavam mais horas do que a maioria, ou seja, foi um fenômeno, um case, né, que foi utilizado nesse caso como exemplo. Não, e hoje mesmo, com o Jeff Bezos aí na frente, né, o primeiro, o homem mais rico do mundo, se você for ver, a família do Walmart hoje é a família mais rica do mundo. Então, assim, né, do Sam com o Bud, né, que era. Mas, enfim, outro dia eu estava vendo, Sérgio, também, outro dia não, já faz tempo, mas eu estava vendo um outro case que é muito interessante, é o case da Starbucks. Todo mundo conhece a Starbucks, aí é uma empresa que tem mais de 15 mil lojas de cafeterias, né, a maior cafeteria do mundo. E eles também têm essa particularidade de uma liderança servidora. Aqui, mais para frente, a gente vai falar algumas características de liderança servidora. O Sérgio já deu um pouquinho de um briefing do que é isso, mas foi interessante. Então, eu queria rapidamente comentar aqui
o que fez o CEO da empresa, né, da Starbucks, né? Logo no início, quando eles eram bem pequenos, Sérgio, ele chegou e ele foi reunir uma das filiais da Starbucks. E aí reuniu lá o pessoal e aí perguntou, olha só, gente, compartilhem o que vocês estão achando, né, da nossa operação, se tem alguma coisa boa, alguma coisa ruim. Ele percebeu o seguinte, ele percebeu que ninguém falou. Naquele diagnóstico dele, ele pôde entender que havia um medo ali. Ninguém queria se posicionar porque teria medo do que o chefe ia pensar, ia tratar com uma autoridade, poxa, o que você está falando está errado. Então, a partir daí, ele começou a implementar essa liderança certa em todas as cadeias, né? E hoje a Starbucks é uma grande referência, né? Outra questão que é muito interessante, ele diz que uma vez um estagiário dele estava, né, aprendendo e ele falou assim, poxa, uma coisa muito peculiar acontece aqui. Eu não vejo ordem de ninguém, de nenhum chefe me dar uma ordem. Aqui é sempre por favor. Você poderia pegar aquilo, por favor? Então, assim, tudo a maneira como se fala, não se tratando do ponto de vista de uma autoridade centralizadora, tirânica, mas, né, isso é um exemplo muito pequeno, tá, gente? Mas demonstrando que um líder, né, um líder servo é que ele também se coloca no lugar dos outros funcionários ou dos seus liderados, que age, né, com grande empatia. Enfim, a gente vai tratar mais sobre características de líder servo mais para frente ao longo dessa aula. Então, o que é um negócio lucrativo? É um negócio que tem o máximo de mentes, em vez de mente de empregado, que pensa em direito, e mente de proprietários, né? Por trabalharem intensamente mais tempo, né, e de forma mais inteligente, por causa de um senso de posse, ou seja, eles consideram aquela organização como se fosse dele, propriedade deles, né? E, consequentemente, eles têm mais envolvimento. Quando você não tem, quando você só tem empregados que só pensam em direitos, salários, você, na melhor das hipóteses, você consegue, como o Denis falou, né, claro que não é uma regra, mas a ideia você consegue, no máximo, empatar receitas com despesas, né? Ou seja, é muito difícil você fazer lucro, porque o tempo todo você tem desperdícios e um mercado muito competitivo, né, em paralelo. Então, assim, Deus dá dons aos homens, né, para cumprirem o seu destino com excelência. Então, assim, uma das coisas que nós também focamos muito aqui no curso é descobrir qual é o meu destino, né? E o meu destino tem muito a ver com meus dons, com minhas habilidades, dons que Deus dá, né? Tem uma pessoa que tem uma habilidade tremenda, né? Cito o exemplo aqui do Ulisses, ele toca para aprender música, tocar qualquer instrumento, né? Com muito menos tempo. O seu filho é um exemplo disso. Ele chegou aqui no primeiro dia, com 13 anos, tocou músicas que ele nem tinha ensaiado, porque acho que o baterista não pôde tocar no dia. Então, assim, aqui na nossa igreja foi um exemplo, assim, que para quem é membro, sabe, uma pessoa assim que eu considero que recebeu um dom de Deus, e é claro esse dom. E o negócio dele é música. Então, o nosso destino tem muito a ver com o dom que Deus dá, não é algo que a gente só aprende, né? A gente pode sim desenvolver habilidades e dons, mas a gente tem que buscar um discernimento de um dom que Deus nos dá. E esse dom é para cumprir um destino com excelência, né? Então, por exemplo, no caso de Êxodo, junto àqueles artesãos que foram trabalhar no tabernáculo, Deus deu, sim, dons excelentes a eles para cumprir aquele projeto do tabernáculo, né? Como está em Êxodo 31:6, diz: tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que tenho ordenado. Então, Deus aqui se preocupando com a execução de um projeto material, que era a construção daquele tabernáculo, né? Gente, entenda uma coisa, né? Isso eu falo para mim também. Sempre que eu falo para mim também, tá, gente? Mas a gente precisa entender uma coisa. Deus, ele dá dons para a gente, não para que seja para nós mesmos, para que a gente se sirva, mas não, é para servir o outro. A gente está dentro de uma comunidade, né? Dentro de um bairro, dentro de uma cidade, de um país, dentro de uma igreja, dentro de uma empresa.
E esses dons que Deus dá para a gente, não é para a gente guardar para nós mesmos ou simplesmente para a gente crescer e a gente só pensar no nosso umbigo. A gente está num momento, né, que é crucial nesse sentido. Então, os nossos dons são para servir, para a gente, né, abençoar pessoas. E bons líderes, eles gradualmente, de forma gradual, eles dão responsabilidade para que essas pessoas, de acordo com seus dons, possam executar e crescer. Isso é importante. O líder certo faz isso. O líder que busca dar propriedade para as pessoas, né, tem esse pensamento. A gente agora, não sei nem se vale a pena, mas a gente está passando por um momento difícil, de Bolsonaro, de Moro, em que, poxa, houve problemas das duas partes, né? A gente viu, né? Todo mundo ficou bastante triste aí na sexta, depois melhorou um pouco, né? Hoje eu já vejo a população com outro olhar sobre o que tudo aconteceu, mas o certo é que os dois erraram, né? Eu não vou abrir isso para debate, senão vai ser uma doideira, né? A gente não vai abrir isso para debate, senão vai ser uma doideira aqui. Mas na pessoa como líder que dá a outras pessoas atribuições e poderes, cabe a essa pessoa, se ela confiou nessa pessoa, não muitas vezes agir de forma absolutamente centralizada, né? A pessoa ela tem autonomia para decidir. Agora, e entra questão de ego, de vaidade, em como uma outra pessoa, a forma como outra pessoa traz tudo à baila, né? Tudo como foi informado para a imprensa, né? Então, assim, e aí os princípios eles têm que estar abaixo de um projeto, de um país. Não, assim, a gente tem diversas discussões que a gente pode colocar aí nesse tema. Eu não sei se o Sérgio quer falar alguma coisa. Eu não estou colocando minha opinião aqui. Podemos depois, Sérgio, colocar as nossas opiniões sobre a situação, mas a gente precisa olhar tudo sobre o ponto de vista bíblico. O que a palavra de Deus fala em relação a como cada pessoa lidou, né, com aquela situação, né? É preciso a gente ter uma mente crítica com relação a tudo, né? Inclusive aos nossos políticos, né? Sabendo que muitas das coisas a gente não sabe, tá certo? Muitas das informações a gente não tem, então é complicado a gente julgar. Eu acho que o momento, eu acho que a gente pode deixar isso mais para frente, porque a aula de hoje, eu queria muito que a gente focasse, né, em que entrasse dentro do nosso coração esse entendimento da onde está a chave da produtividade, dos frutos de uma vida abundante que Jesus prometeu, né? E ele começa com a morte do nosso ego. Isso é muito importante, né? E como ele se dá essa morte do nosso ego na prática, nos nossos relacionamentos, na forma com que a gente administra as coisas de Deus e a nossa própria vida, né? Então, assim, o projeto de Deus, né, porque somos feitura sua, criados para boas obras. Então, o projeto de Deus ele deu dons, talentos, né? Ele espera que com esses dons, talentos, a gente adquira experiência, né? A experiência é algo prático, né? Os pais, eles devem entender que eles devem criar a oportunidade para os filhos adquirir maturidade ao administrarem pequenos problemas quando pequenos, não os pais resolverem os problemas. A experiência é fundamental. Essa experiência vai desenvolver, vai dar habilidade, né, de resolver problemas, de administrar determinadas circunstâncias e vai gerar frutos, né, positivos ou negativos, né? Então, esse é o projeto de Deus básico para nossas vidas. E o verdadeiro líder servo, né, ele ajuda a descobrir, né, no seu subordinado, aquelas pessoas que ele tem relacionamento, quais são esses dons para que ele possa direcioná-los ao seu destino. E muitas das vezes isso implica em tirá-los da função que eles estão ocupando no momento na empresa, porque vai ser prejudicial para eles, né, como também para a empresa, né? Você ter uma pessoa na função errada
porque as características dela, o chamado dela é para outra coisa, né? É claro que na hora da demissão, muitas das pessoas ficam apreensivas, mas se elas são fiéis a Deus, se elas têm relacionamento com Deus, logo, logo elas vão perceber que aquela, né, como o Daniel falou da última vez, né, matou uma vaquinha, mas abriu uma porta de oportunidade na frente tremenda que não teria acontecido se aquele líder não tivesse tomado a decisão de demitir aquela pessoa que estava na função errada. Isso em todas as áreas, né, Sérgio? A gente vê que a manifestação do reino, através de profecia, através de cura, através de palavras de conhecimento, ela vai desse sentido que a gente está falando, de cooperação e de auxílio, porque é isso, é você revelar os planos de Deus, trazer a realidade dos céus para a vida das pessoas. Então, e você não simplesmente, é claro que há situações, mas você não simplesmente utilizar dos seus, das manifestações do reino, né, e alguma dessas coisas que eu disse, cura, profecia, palavra de conhecimento, simplesmente dentro da igreja, mas também no teu ambiente de trabalho, porque isso traz o destino para as pessoas, o destino que Deus quer para essas pessoas. Então a gente precisa também não estar sendo tímido, estar sendo ousado, intrépido, e também levar isso, porque isso coopera para que as pessoas achem de fato o seu verdadeiro destino e propósito. Tá bem. Então, vamos repetir o que nós já falamos numa aula anterior, né? Bons líderes, eles paulatinamente compartilham mais e mais autoridade e responsabilidade, né? Conforme você vai observando fidelidade naquilo que você já deu e cumpriu, você vai aumentando, você vai dando mais responsabilidade e, claro, mais autoridade compatível para poder desenvolver aquela função. Então, de acordo com a vocação, com a habilidade e fidelidade dos liderados, eles vão crescer na empresa. E, assim, a grande chave que eu vi, por exemplo, como caso de insucesso, né? Muitos dos líderes do mundo secular, eles querem ser a estrela. Então, por exemplo, você estava numa mesa de diretoria, ficava se discutindo as boas ideias eram... Todos queriam ser donos das boas ideias. E quando as coisas não funcionavam bem, eram procurar culpados, né? Então, assim, esse modelo, essa postura, né? E muitas das vezes, por exemplo, que um determinado colaborador ou empregado tinha uma boa ideia, às vezes eu ficava assim, envergonhado de ver como um determinado líder se apossava daquela ideia como se fosse dele, sequer citava da onde veio aquela ideia, aquela sugestão, porque essa necessidade do ego dele está sendo reconhecido o tempo todo, né? E isso desestimula as pessoas, porque cria um ambiente ruim e cria uma disputa entre pares, né? Seja sócios, entre gerentes, né? Porque cria um ambiente de desconfiança, né? Em vez de as pessoas acabam não querendo compartilhar, com medo de alguém roubar a sua ideia. Você imagina como você pode tornar um ambiente desse produtivo, né? Como você pode pensar em multiplicação? Você sempre está conseguindo divisão. E por quê? Porque as pessoas estão querendo elas aparecer. E o que o líder deve ser? O líder deve ser aquele líder oculto, em que ele vai trabalhando por trás dos seus subordinados e deixa eles experimentar essas vitórias para eles crescerem em segurança, em confiança, né? E ele não precisa mais disso, ele já teve as vitórias dele para poder chegar na posição que ele tem. Mas não, às vezes eles ficam querendo o tempo todo ficar recebendo como se fosse aquela criança na escola que recebe a medalhazinha de foi o melhorzinho, né? Então, a vida oculta do líder certo, né? Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, porque é Jesus que está olhando, isso está lá em Efésios capítulo 6, versículo, se eu não me engano, 5, 6, porque o líder é Jesus quem premia as pessoas aqui na terra. Leia lá em Efésios capítulo 6, né? Nós devemos fazer para Cristo em vez de fazer para os homens, porque é o Senhor quem vai dar a retribuição aqui na terra.
servir ao Senhor como se estivesse servindo para Cristo. Então, lucro não é fruto, é uma meta. Né? Lucro é o fruto de uma mente motivada a superar as expectativas do cliente. Né? Olha só, superar as expectativas dos clientes. Não é simplesmente entregar uma encomenda. Não, é executar um serviço ou um produto com excelência, com o menor custo, no menor prazo possível. E o que é uma assistência técnica pré-venda? É você tentar identificar, às vezes, uma necessidade que ainda não foi expressa pelo seu cliente. Mas você, observando para onde vai aquele produto, aquele serviço, você fala, puxa vida, se eu agregar tal coisa, vai ser muito melhor para ele. E aí, quando você apresenta isso, você surpreende ele. Né? Agora, isso você só consegue quando você tem uma equipe, né, motivada, uma equipe criativa, uma equipe pensando na organização como se fosse dela. Tá bem? Daniel, alguma? Vamos próximo, estou colocando as salas aqui. Então, bons líderes devem identificar as pessoas que não devem também continuar no seu negócio, como eu falei, porque o seu dom, a sua habilidade são incompatíveis com aquela função, né? Ou, às vezes, com a missão da empresa. Então, são também pessoas que são resistentes às mudanças, sempre fizemos assim, deu certo assim, por que vamos fazer diferente? Este tipo de pessoa é uma pessoa que está na fila da saída de uma organização do Reino de Deus, porque a gente tem que estar continuamente pensando em melhoria contínua dos processos. Né? E não vai haver melhoria se você tiver esse pensamento de que se funciona assim, por que eu vou mudar? É claro que você não muda toda hora, né? Mas a ideia é, fazemos desse jeito, ouvimos conselhos, temos uma oportunidade de melhoria, desenvolvemos uma melhoria, trabalhamos nessa melhoria, ouvimos conselho, ou seja, é como se fosse uma escada, né? O tempo todo você vai melhorando. Então, o trabalho e habilidades, quando o trabalho e habilidades são incompatíveis, também é outro caso. Né? Um é resistência às melhorias, às mudanças, e outro são compatibilidades com aquilo que você faz ou com a missão da empresa, com a visão da empresa. Isso é importante, gente, vocês estarem prestando atenção também, porque isso acontece muito. Tem pessoas que a gente gosta, e aí elas trabalham com a gente, ou você tem algum tipo de curadoria, né? De liderança em relação a ela, você tem algum apego em relação a ela, e aí você não traz a verdade para a vida daquela pessoa. Né? O que acontece? Às vezes a gente deixa esse falso sentimento, né, de compaixão motivar a gente a manter alguém que a gente gosta, por exemplo, alguém que trabalha na sua casa, ou algum trabalhador, ou seu próprio filho. Poxa, não, eu não quero deixar ele magoado, então eu não vou fazer isso com ele, eu não vou falar não para ele, ou eu não vou direcionar ele para um outro caminho, porque ele está tão bem ali, ele está confortável ali. Gente, isso daí, você está indo exatamente contra o que diz a palavra de Deus. A gente, no caso, a gente precisa. Jesus veio à Terra e ele falou não muitas vezes. Ele não falava só assim, não. Ele falava não muitas vezes. E a gente precisa também falar não para as pessoas que estão ao nosso redor e que a gente gostaria que essas pessoas cresçam. Né? Não simplesmente deixar elas lá praticando aquilo, né? Algumas situações simplesmente porque elas estão na zona de conforto, porque você não quer magoar aquele tipo de pessoa, aquele teu empregado. Enfim, é importante você se posicionar e procurar ver, né, a vida daquela pessoa, né, no sentido de crescimento. Então, poxa, se é para alertar ela, se é para exortar, é momento de você exortar e de você colocar ela no caminho, no destino que Deus quer trilhar para a vida dela. Pessoal, vamos dar um break agora de 5 minutos para o banheiro, tomar uma água, ok? E aí nós voltamos em 5 minutos. Se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão, manda pelo chat, o Daniel vai estar recolhendo. Vamos abrir para 2 pessoas falarem, 5 minutinhos. Quem quiser falar alguma coisa, abre o teu áudio aí, comenta ou pergunta alguma coisa, a gente está à disposição. Se ninguém tiver, 5 minutinhos a gente volta, gente.
Pessoal, só para a gente... hoje o debate é muito importante. Eu também quero usar um tempinho, porque eu quero falar aquilo que eu disse, que eu publiquei ali, sobre o quanto a minha vida foi transformada, como Deus falou comigo sobre essa questão que nós estamos estudando hoje. Então, o crescimento exige sacrifício, exige a morte, né? A missão de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos, né? Então, egoísmo gera morte. Egoísmo é viver para satisfazer desejos, é você viver para ter a sua vida, né? E como consequência, isolamento e pobreza. Ao passo que quando você vive para servir ao próximo, Deus vem e supre não só as suas necessidades, mas acima das suas necessidades, né? E então eu queria falar agora sobre João 12, 24, né? Eu estou aqui parafraseando, né, em vez de dizer se o grão de trigo, se o ser humano chegando à Terra não matar o seu ego, ele fica só, mas se morrer para o seu egocentrismo e deixar Cristo viver nele, produz paz, alegria e justiça. Essa escritura, assim, quando eu li no normal, né, que é quando se o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, fica só, mas se morrer, dará muitos frutos. Como eu falei para vocês, eu tinha aceitado Jesus, mas não sabia nem muito bem o que era isso, e eu queria me tornar um consultor, né? Eu não queria mais ser empregado. Eu já tinha dentro de mim esse desejo de me tornar um consultor na área, me tornar especialista na área de qualidade. E comecei a ler a Bíblia, porque essa pessoa que me falou do Evangelho me deu uma Bíblia de presente, me recomendou começar lendo o Evangelho de João. E quando eu cheguei, que eu li João, esse versículo, eu falei, o que significa isso, né? Eu falei comigo mesmo, eu estava sentado na varanda, era um sábado, então o Espírito Santo me tomou, e eu também, em paralelo, eu estava estudando sobre algumas técnicas de administração japonesa, o sucesso japonês na administração, no seu crescimento, apesar dos seus poucos recursos minerais e econômicos, como eles estavam se desenvolvendo tão rapidamente, eu queria entender isso, né? E então o Espírito Santo juntou, eu lendo a Bíblia, em paralelo, fazendo esses estudos sobre o modelo de gestão japonês, do sucesso japonês, né? Comparado com o modelo de gestão do Ocidente. Eu queria entender o que estava fazendo a diferença, né? Grande diferença básica. E então, o Espírito Santo, quando eu li isso, eu também não entendi o que significa isso, o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E então o Espírito Santo me tomou, né? Eu fiquei fora de mim, foi a primeira experiência sobrenatural que eu tive, né? E ele me levou para visitar o Japão, e a primeira experiência foi estar na porta de uma fábrica e ver uma pessoa que parecia ser um diretor, porque usava um jaleco, encontrando com um colaborador, já não vou nem usar a palavra empregado, e os dois se encontram e parece que eles eram amigos, né? E esse diretor, o gerente, pergunta para o colaborador como é que está a sua esposa, os seus filhos. Ele responde que estão bem e explica que eles estão com um problema numa determinada máquina. E eles começam a caminhar em direção ao galpão, na direção dessa máquina, para esse colaborador explicar o problema que ele está tendo ali na produção. E nesse momento eu já não ouço mais a conversa deles, porque eu continuei como se eu estivesse no portão. E aí depois veio uma segunda experiência, ainda como se eu estivesse agora visitando uma segunda empresa, só que no Ocidente, e era uma empresa muito parecida com a multinacional que eu estava trabalhando, onde as salas dos chefes eram divididas por meias divisórias, de vidro e uma divisória cega, e existiam duas pessoas trabalhando, um era um chefe de suprimentos, compras, e o outro um chefe de PCP. E não me pergunta como é que eu sabia isso, porque algumas informações eram como se alguém estivesse me revelando para dentro de mim. E eu vi que o chefe de compras estava fazendo uma cotação de um material de construção para uma casa que ele estava construindo em Cabo Frio, eu acho. E o outro estava preenchendo um bolo de loteria esportiva, porque o sonho dele era ganhar na loteria esportiva e nunca mais aparecer naquela empresa. E aí, então,
uma voz, que eu não sei se era Jesus, um anjo, se era Deus, o Espírito Santo, me pergunta: como pode essa segunda empresa competir com a primeira? Na primeira, o Espírito Santo me mostrou ali uma cena de um diretor preocupado com a vida pessoal do colaborador e o colaborador preocupado com a produção da empresa. E numa segunda imagem, uma empresa cujos dois gerentes, dois líderes, né, estavam preocupados com os seus desejos pessoais de construir uma casa, usando toda a infraestrutura da empresa, telefone, fax, tempo de trabalho, e o outro, o coração dele sonhando ganhar a loteria para nunca mais aparecer ali. Então, o tipo de mente e criatividade que as duas empresas contavam, né? E a segunda experiência que eu vi foi uma sala onde um casal tinha dois filhos dando a mão, com talvez 5, 4 anos, e presenciando uma discussão áspera entre um pai e uma mãe. E aí também essa voz me perguntou: como pode essa família prosperar? Se eu fosse, talvez, na época, uma pessoa que já estivesse dentro de uma igreja, ele poderia ter me mostrado uma experiência, né, de disputa dentro de uma denominação, ou, se eu fosse do governo civil, dentro do Congresso, né, interesses pessoais, e ele estaria me perguntando como pode essa igreja crescer, como pode essa nação prosperar, onde as pessoas só pensam nelas em vez de pensar na organização, pensar no povo, pensar em... Né? Então, meus irmãos, quando eu voltei a mim, que eu estava lendo, né, eu falei para mim mesmo, hoje eu entendi a vida. É como se nós hoje entendermos que se nós morrermos para o nosso ego e deixarmos de nos importar, ou seja, quando a gente escuta alguma coisa, que ficamos chateados, isso significa, é um termômetro mostrando que ainda há necessidade de morrermos. Porque quem sofre com essas coisas ainda está com o ego vivo. Mas a partir do momento que a gente morreu completamente com o ego, essas coisas já não nos afetam mais, não afetam a nossa produtividade. Pelo contrário, a gente responde de uma forma diferente, né? E em vez de criar uma guerra, às vezes a gente anula uma guerra. Então, assim, por isso eu fiz questão de novamente lembrar esse testemunho, porque eu acho fundamental que hoje a gente entenda que o ego zero é o início de uma vida de sucesso. Vida e crescimento, gente, exigem morte e sacrifício. Uma pesquisa foi feita, né, realizada, e descobriu que a produtividade de um trabalhador americano, ele trabalha exatamente igual a 4 trabalhadores brasileiros. Né? E por que isso? A gente tem uma causa cultural muito grande, é o famoso jeitinho brasileiro, né? É a lei do menor esforço, malandrão, né? E é por isso, simplesmente, porque o americano produz muito mais, porque ele morre, ele se sacrifica para aquela intenção dele. Porque o japonês ele é muito mais produtivo que o brasileiro por conta disso, porque ele vai se doar para caramba para que tudo aconteça. Quanto você tem se doado para os seus projetos? Quanto você tem se doado para os seus colaboradores? Quanto você tem se colocado na direção deles para ajudá-los, para crescê-los? Você precisa morrer. Amém. Então, a diferença entre o empregado numa empresa de um líder servo e o dono ou gerente, né? Empregado numa empresa do mundo secular. Então, empregados não se preocupam com os lucros. Na melhor das hipóteses, eles ajudam você a igualar receitas e despesas. Os empregados focam nos seus direitos, né? Enquanto que os líderes focam nas suas responsabilidades. Líderes têm uma participação de alguma forma proporcional. Então, o que nós queremos é transformar os nossos empregados em colaboradores, né? Com cabeça de líder, com cabeça de gerente, né? Com cabeça de dono. Todos, eu creio que tiveram a oportunidade de ler no livro aquele exemplo que quem já trabalhou numa fábrica, numa empresa, sabe isso, né? O camarada, ele entra, ele bate o cartão do ponto na hora, até porque a CLT, se você bater o cartão antes, obriga a dar hora extra, então a empresa proíbe, quer dizer, aí você começa a ver a importância
o quanto a política trabalhista ela dificulta você, às vezes, implantar, nós vamos estar falando sobre isso no estudo de caso, de implantar uma cultura do reino de Deus, né? Porque a própria lei ela impede uma pessoa chegar antes no trabalho se ele precisa, talvez, antecipar um relatório, revisar um relatório, revisar uma matéria-prima que ele vai utilizar, etc. Né? E é aquele empregado que bate o cartão de ponto na hora certa, se tem uma hora de lanche, de café, ele já 10 minutos antes, ele já para o que ele está fazendo, já se preparando para ir para o café, aí depois vem a hora do almoço, 20 minutos antes, quem trabalhou numa fábrica vê isso, né? Ele já começa a desligar a máquina, já começa a guardar, ou seja, isso acontece no café da tarde, isso acontece na hora de sair, né? E como ele deu exemplo, e se alguma coisa acontece num setor paralelo a ele que não é o dele, ele não está nem ali, porque não vai ser isso na cabeça dele, aquilo não é responsabilidade dele, aquele não foi pago para cuidar, e que outros cuidem daquilo. Né? Então, o que a gente está falando nesse curso é que esse tipo de mentalidade é destrutiva, né? E a gente precisa, empreendedores do reino de Deus, precisam mudar essa mentalidade. A gente discutiu isso semana passada por conta disso também. A gente lembra que a gente perguntou, dos direitos, isso é bom ou é ruim? Direitos em si não é ruim. O problema é quando a tua cultura do teu país está toda focada em direitos e não em responsabilidade, porque isso vai causar estagnação, isso vai causar mediocridade e, enfim, é tudo a cultura, né? A cultura do povo, a cultura da nação. Então, o cristão, ele não é capitalista, socialista, nem comunista, né? O capitalismo, ele usa a base filosófica da sobrevivência do mais capaz e transforma as pessoas em objeto de produção, vendas e consumo, né? O exemplo que eu dei também da empresa, né? Aquelas pessoas pensavam daquela forma porque elas ali elas não se sentem uma família, né? Elas são como se fosse um peão num jogo, né? E o comunismo, o socialismo, ele é paternalista, né? Ele cria uma estrutura civil burocrática que cuida das pessoas como pobre, crianças ignorantes, promovendo a indolência, dependência, inveja, roubo ou apropriação indevida através de impostos abusivos. Aí eu pergunto para você, mas então o socialismo e o comunismo, como o negócio de Deus, o bem mais precioso não são as pessoas, não era de se esperar que o comunismo fosse algo alinhado com a vontade de Deus, tendo a nação cuidando das pessoas, preocupado com as pessoas. Acontece que o governo, e Deus espera que nós, pessoas físicas, nos preocupemos com as pessoas, não o governo civil. O governo civil ele tem outra função. A prática de misericórdia na palavra de Deus é nossa responsabilidade. Muitas das vezes aparece uma necessidade, aí às vezes a gente pensa logo, vamos ver no caixa da igreja. Mas às vezes a gente está perdendo, Daniel, uma oportunidade de nós praticarmos a palavra, de nós colocarmos a mão no bolso e ir lá e ajudar. Mas não tem no caixa da igreja? Tem no caixa da igreja. Mas o caixa da igreja tem outras funções, comprar um terreno, construir um prédio, comprar um ar-condicionado, mandar um missionário para determinado lugar. A igreja precisa ter um caixa. Imagina se a igreja não tivesse caixa, né, para passar essa crise agora em que praticamente não temos oferta, só temos os dízimos que são depositados na conta. Como é que nós estaríamos pagando as contas das pessoas? Então, e a mesma coisa com o governo. O governo da cesta básica. Deus espera que o homem, os filhos dele pratiquem misericórdia. Né? Por isso que o comunismo não funciona, porque a misericórdia não é para ser praticada pelo governo civil, é para ser praticada pelas famílias. Você ganha e uma parte do seu lucro é para você ajudar os pobres ou estimular o empreendimento de pobre. Então, a economia do reino de Deus tem por base o amor a Deus e ao próximo, que se traduz em ver as pessoas motivadas, produzindo com excelência no seu destino, livres da opressão
do capitalismo selvagem e da tirania dos preguiçosos causada pela cultura paternalista do comunismo e socialismo. O verdadeiro serviço está baseado na obediência a Deus. Serviço é mais do que dar às pessoas o que elas querem. Envolve também não dar às pessoas o que Deus não quer que elas tenham, porque você vai estar prejudicando elas. Como, por exemplo, uma assistência permanente de uma pessoa que é saudável, de uma pessoa que tem capacidade de trabalhar, né? Se você cria essa dependência, né? Isso não é bom. Então, você está dando algo que é uma assistência permanente, algo que Deus não daria, porque Ele quer estimular as pessoas a empreender, a trabalhar, a conquistar, a amadurecer. Né? Então, negócios que atendem à vaidade e luxúria serão os primeiros a sofrer com crises econômicas, conforme o Daniel falou há pouco. Amém? Então, Deus é um servo, enquanto Satanás é um explorador. Né? O modelo de governo de Deus é de um líder que serve. E o modelo de governo do diabo, né, é o líder que explora. Né? Então, o líder que explora, ele é um modelo satânico, né? Segundo o que a escola vê, segundo o que a palavra de Deus vê. O servo que serve melhor, lideram e sempre vencem. Né? A vitória é certa. E aí, finalmente, né, uma revelação que eu já falei para vocês e que eu repito hoje aqui: Deus criou o universo, mas não está no controle de todas as coisas. Ele governa sobre todas as coisas. O modelo de controle é um modelo de desconfiança, não é o modelo de Deus. Deus, ele trabalha com filhos, ele trabalha, e o modelo controlador é um modelo que você trabalha com escravos, com pessoas que você não confia. É por isso que Deus falou claramente: eu não controlo, eu governo através da minha, sobre todas as coisas, e uma vez filhos, somos convidados a governar com Cristo em conformidade com suas leis, princípios, colocando as coisas em ordem à maneira de Deus. O que Deus falou mesmo, que eu ouvi, é: eu não estou no controle de todas as coisas, eu governo sobre todas as coisas através das minhas leis e dos princípios. Né? É a lei do plantar e colher, por exemplo. E como nós somos filhos, somos co-herdeiros, por isso que eu parafraseei dessa forma, somos chamados a co-governar com Cristo através das leis e princípios de Deus. É por isso que nós temos nessa escola uma escola de princípios, né? Onde nós aprendemos princípios do governo da vida pessoal, governo da família, governo dos negócios, governo da igreja, governo da nação. Né? Ok? Então, agora vamos, Daniel, para a nossa segunda etapa. Eu tinha um monte de coisa para falar ainda, gente, mas está muito tarde. Se a gente se apegar aí, a gente não vai conseguir fazer o debate direito. Então, vamos lá, gente. A gente vai passar cada um para os seus grupos. Então, vou pedir para os colaboradores já estarem compartilhando aí as perguntas, tá? E depois a gente volta e, se der tempo, eu compartilho o que eu gostaria de compartilhar, outras telas aqui também, mas enfim, está meio atrasado. Então, vamos lá, vou mandar vocês todos para as salas, tá? Vamos embora.